aquela transformação lá no quarto, que a gente mostrou no vídeo anterior, lembra? Acarretou em toda a transformação dessa área social aqui. Por quê? Começou motivado com a troca de um piso, que a gente começou lá pelo quarto e aí o cliente já quis trocar de tudo, e veio o velho, já que vamos trocar o piso, vamos trocar também os móveis. O que é uma escolha muito acertada, porque já fazia um tempo, né, que não se atualizava os móveis da casa, já precisava de algumas melhorias, então já que ia ser tirado tudo, foi feito tudo de novo e com um olhar mais contemporâneo. E é isso que a gente vai apresentar para vocês hoje, os ambientes de cozinha, sala de estar e sala de jantar totalmente reformulados e a carinha dos clientes. E a grande alteração que a gente teve aqui nem foi tão grande assim, porque os mobiliários estavam um pouco nessa disposição, mas acho que o principal era que, por conta desse pilar, originalmente, aqui era a finalização da cozinha e não tinha esse acesso integrado com a parte do jantar. E foi isso que a gente fez, a gente soltou e liberou a cozinha para ela ter um fluxo mais funcional. E o que a gente fez também é que antes, a bancada que ficava aqui, ela não era convidativa para sentar, para ter uma refeição e tal. Então, a gente trouxe isso para cá, para esse ponto também. Trouxemos essa bancada em madeira natural, que os clientes dispuseram dela, porque eles já têm a madeira, então isso é bem legal, que a gente trouxe elementos que eles têm, eles trabalham. E aqui a gente fez essa bancada num outro nível, né, de apoio para cá, porque também era uma preocupação nossa. Vamos cozinhar bastante? Sim, então a gente precisa ter essas bancadas de apoio. E aí, para a gente ampliar ainda mais, o que a gente fez? A gente concentrou para cá a torre de fornos com a geladeira e também trouxemos alongada essa bancada que fica com a pia bem posicionada para a janela e lá ao final a gente tem o fogão e a gente consegue esse fluxo passando por esse pilar que antes era obstruído. A gente conseguiu bastante armário, porque a gente tem esse aproveitamento dos aéreos, aqui na lateral, na torre de fornos e acima da geladeira a gente tem também bastante armários e aqui todo nesse alinhamento da bancada. A gente trouxe um ar mais claro, mais arejado, trazendo essas pedras brancas e combinando a madeira clara, né, num tom mais natural, com essa parte inferior branquinha também. E a sutileza no detalhe do acabamento do puxador branco em composição com as pedras e o MDF ajudou a trazer bastante essa leveza, porque aqui é um espaço onde a iluminação que a gente tem é basicamente essa. Então a gente consegue trazer o branco para ampliar a questão de cor, né? Outro detalhe bem bacana é que aqui para trás a gente está trabalhando com o branco também, mas a gente tem uma outra forma, a gente tem esse formato hexagonal que traz uma descontração. Então, ao invés de o espaço ficar mais acanhado e monótono, não, a gente consegue ter essa brincadeira por conta desse formato diferente. E também daí, onde a gente tem o MDF claro, a gente trouxe um detalhe do puxador dourado. Tudo isso acabou trazendo uma composição bem bacana e traz a mistura dos contrastes que a gente gosta de trabalhar, como o dourado misturado com uma peça mais natural, a pedra branca em contraste com a madeira também, então isso traz mais diversidade para o espaço, né? E mesmo assim fica muito elegante. E algo que eu acho que é fundamental a gente ressaltar, como as cozinhas estão com esse caráter mais social, é que a gente não pode pecar em deixá-las também com um design muito bonito, né? Porque as pessoas vão chegar ali, elas vão ser recebidas ali e a gente está convivendo ali todos os dias. Então aqui a gente tem um quadrão na parte da cozinha e que faz muito sentido porque ele puxa, né, a cor da madeira e ele traz esse movimento, essa textura para essa parede que antes seria só uma parede lisa. E nos detalhes de cozinha, a gente também tem que pensar na questão de iluminação, que a gente tem a iluminação direta, mas aqui a gente também tem uma iluminação decorativa. Isso tudo ajuda a trazer graça, assim como o revestimento que a gente falou, como o ripado no armário, né? Aqui a gente conseguiu mais um espacinho
de armário, então a gente está bem abastecido de armário e nem por isso ficou com um caráter de cozinha que é só funcional. A estética também foi pensada para esse espaço e aí a cereja do bolo é essa decoração que eu acho que para os olhares ela é fundamental, né? Para sentir mais prazer no espaço onde a gente está, no ato de cozinhar, enfim, para receber todo mundo. Outra escolha fundamental para esse espaço, já que a gente está falando de reunir a família, foi a mesa de jantar. Porque aqui a gente tinha uma mesa que antes era bem retangular e com essa transição entre os espaços, ela acabava ficando muito formal e até as quinas atrapalhavam um pouquinho. Então a gente precisava de uma mesa grande, mas que tivesse essa suavidade. Por isso que nesse espaço o formato orgânico vem bem a calhar, porque a gente evita as quinas e a gente consegue ter esse movimento entre as cadeiras, né? O que dá esse movimento também para o espaço e não fica aquela sensação de muito formal, muito corredor. Então isso deu para trazer essa brincada e também a escolha do tampo, né? Um tampo mais amadeirado, mais convidativo, mais aconchegante pelo toque. Então é uma peça grande está presente todos os dias no espaço e a gente precisa sim ter esse cuidado com ela. E de apoio aqui para essa mesa de jantar, para dar uma graça no ambiente, fazer uma proteção aqui da escada, mas ao mesmo tempo ter o seu charme, a gente projetou esse jogo de prateleiras em vidro. A intenção era que elas ficassem meio que flutuantes mesmo no espaço, fixadas por essas peças de metalão branco que acompanham a tonalidade geral do ambiente, né? Em que a cliente preencheu aqui com plantas que são, sim, naturais e muito bonitas, por sinal. Então, isso aqui traz toda uma graça para todo esse espaço, porque a gente tem aqui bastante contato com o verde, né? Tanto aqui nessa área de jantar com essas prateleiras, quanto ali também, se vocês repararem no vídeo, a área de pia também fica bem voltada para uma janela de um jardim particular aqui da cliente. Então, tem bastante conexão. Um outro suporte para essa área de jantar é essa cristaleira que está aqui atrás de mim, que a gente pensou nela justamente para que aqui fiquem os acessórios mais voltados para o servir mesmo. Então fica bem pertinho da mesa de jantar justamente por conta dessa integração entre as funções, né? E a gente trabalhou ela nesse vidro refletivo justamente para trazer um pouco mais de leveza. Vocês podem perceber que ela é aérea, né? Então para não ficar aquele objeto muito pesado visualmente. E aí vocês podem perceber que aqui a sala ela tem essa tonalidade um pouco mais quentinha, né? Principalmente em contraste com a cozinha, que é tudo mais branco. E muito por conta dessa utilização, né? Desse espaço. Então, é realmente para trazer um pouco mais de aconchego. E aí a tonalidade principal são esses tons mais terrosos, que estão presentes nos tons de madeira que a gente tem por aqui. E principalmente no astro desse espaço, que é esse sofá em couro natural. E ele foi feito sob medida para essa cliente, por um parceiro nosso. E vocês podem perceber que o design dele é bem diferente do que a gente costuma ver de sofá de couro por aí. Geralmente são sofás muito robustos, muito pesados. E esse aqui, ele tem uma base mais slim que tira ele do chão, né? Deixa ele mais sobreposto para trazer mais leveza e não ficar também muito pesado visualmente no espaço. Esse é um cuidado que a gente sempre tem quando a gente vai tanto desenhar peças quanto selecionar peças prontas. Além disso, a escolha do papel de parede texturizado também deu uma graça, assim, um charme. Fica um toque bem aconchegante. E a intenção desse papel de parede é ele trazer um efeito tipo de mica, que é aquelas pedrinhas, justamente para ter um ar mais natural aqui para dentro desse espaço. E ele ainda tem um perolizado, um brilho bem bonito. E esse cantinho aqui também é um cantinho muito agradável. Inicialmente no projeto, a gente estava prevendo uma chaise, uma poltrona um pouco mais sutil, com um design um pouco diferente. Porém, os clientes fizeram questão de ter uma versão mais atualizada, mais elegante da poltrona do papai, porque é um espaço que eles realmente usam bastante e a gente trouxe essa luminária aqui para fazer esse apoio e ficou um cantinho bem gostoso. E aí, para a parte da TV, a gente trouxe esse tom de amadeirado, mas a intenção era ter uma graça, que nem como a gente falou no quarto, né? Não deixar o painel amadeirado completamente liso. Mas para fugir do ripado, a gente trouxe esse detalhe, que ele é um pouco diferente. É uma aplicação de um positivo em um formatinho de V.
Então, isso dá uma graça, dá um movimento, e ao mesmo tempo de forma bem sutil e elegante, porque a gente quase não percebe a diferenciação dos veios da madeira, da chapa que está ao fundo, dos veios que estão aqui sobre essa aplicação. E aí, claro, em sala a gente sempre precisa esconder algumas coisinhas, né, algumas baguncinhas, alguns aparelhos, e aí a gente pensou nesse móvel inferior, nessa linha de gaveteiros, que tem bastante espaço aqui de armazenamento, mas também sobreposto do chão para a gente trazer essa leveza e num tom de branco para dar um pouco de contraste com esse painel. Aí um detalhe desse painel que ele esconde um segredinho, aqui atrás a gente tem uma parte mais técnica, com alguns esses aparelhos eletrônicos que a gente precisa esconder, quadros, enfim. Então aqui, ó, a gente tem de uma forma bem oculta esse espaço técnico escondidinho aqui atrás desse painel. E o que a gente pode dizer é que mudar é preciso. A gente passa tanto tempo numa casa e a gente vai mudando o gosto. As renovações precisam ser feitas, né? A gente precisa dar manutenção, mas também a questão estética também faz muito bem pra gente. Aqui, na questão de funcionalidade, de layout, não foi tanta coisa que mudou. A gente fez uns reparos aqui e ali, e o que já tornaram o espaço muito mais agradável para o cliente, tanto funcionalmente quanto esteticamente. E que nem sempre o já que eu vou ter que mudar isso, eu vou mudar aquilo, é ruim. Porque às vezes a gente precisa aproveitar, né, a levada do que está acontecendo e se envolver numa obra, se envolver numa reforma. Já é tão doloroso que se a gente deixa o tempo passar e deixa de fazer, depois tu fica com uma parte bonita, né, arrumada e o resto da casa velha. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar nesse projeto. Acho que os clientes agiram aqui de forma muito consciente, porque assim, todo o térreo está renovado e agora eles conseguem desfrutar com muito mais qualidade desse espaço. E assim como o quarto que a gente apresentou no vídeo anterior, se por acaso você não viu, vai lá e dá uma assistidinha, porque aquele tour também ficou bem legal. Aqui a gente voltou nessa casa depois de mais de um ano, eu acho, de os clientes já morando, e a gente percebeu que tudo ainda tá exatamente do jeitinho que a gente tinha pensado e que funcionou para eles. Isso só foi possível porque, justamente como a Leca falou, eles foram muito conscientes nessa escolha e teve um planejamento também, né? Um planejamento financeiro, planejamento de tempo e planejamento emocional, porque, afinal de contas, não é fácil entrar numa reforma morando na casa. E se por acaso você está pensando em fazer algum tipo de transformação aí também para esse novo ano de 2025, entre em contato com a gente. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, que a gente está sempre mostrando por lá obras, projetos, dia a dia, enfim. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e até o próximo. Tchau, tchau!